Mateus, capítulo 7. Hoje, como é culto de doutrina, nós estaremos estudando o último discurso, o último sermão de Jesus ali no monte. É escrito por Mateus. O Evangelho de Mateus é o evangelho mais conhecido entre os três evangelhos sinóticos. Embora o de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito, mas o de Mateus, por ser mais conhecido, ele é mais seguro, porque ele traz tudo aquilo que ele escreveu e aquilo que Marcos também escreveu. Mateus foi testemunha ocular de Jesus durante o seu ministério, e por isso que o seu evangelho é seguro. E nessa noite a gente vai estudar aqui esse último discurso, esse último sermão dos 5, esse é o último que está no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. A gente, como é muito amplo, a gente vai aos poucos, eu vou expondo a palavra, a gente vai de início ler até os 5 primeiros versos. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5. Amém? E diz assim o texto: não julgueis para que não sejais julgados, pois como o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, nessa primeira parte do discurso, ele nos ensina aqui que nós não devemos fazer juízo temerário. Não que a gente não possa julgar, nós devemos julgar, até porque o julgamento ele traz justiça. Mas o que ele está se referindo aqui é ao juízo temerário. E o que é o juízo temerário? O juízo temerário é aquele julgamento que você faz apressado, baseado em segundas informações de terceiros, quando você não tem prova. Então, segundo as informações daquilo que foi dito, que foi falado, então você acaba julgando. Ou seja, você muitas vezes acaba cometendo um erro, condenando e culpando alguém que não é culpado, porque você acreditou em informações baseadas de segunda mão. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. E os judeus, eles tinham muito mania de julgar os outros de forma temerária. E uma das provas disso aqui é o próprio Jesus, que foi vítima de juízo temerário. Quando Jesus foi levado até Pilatos, os líderes da época, dos fariseus e dos saduceus, eles levaram informações falsas, até no caso Pilatos, para que Pilatos viesse a condenar Jesus. E de fato, as informações de segunda mão que chegaram a Pilatos, ele não procurou a forma concreta para poder estabelecer ali um julgamento, e foi logo entregando Jesus aos romanos, e ali ele foi morto e crucificado. A Bíblia ela nos conta sobre juízo temerário desde o Antigo Testamento. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 38, a gente vai ver a narrativa da história que aconteceu entre Judá e sua nora Tamar. E diz o texto: aconteceu que, por esse tempo,
que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz um outro filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou por esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. No livro de Deuteronômio, no capítulo 25, existia uma lei que se chamava a lei do levirato. Essa lei, ela acontecia quando os irmãos moravam juntos e aquele marido daquela esposa morria e, no caso, ela ficava viúva. Então, para que ela não casasse com outra pessoa de uma outra família, aquele irmão teria que substituir aquele irmão que morreu. E diz que o texto, lá em Deuteronômio 25, 5, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, que era justamente substituir o irmão, para que ela viesse ter filhos e dar continuidade à descendência da família. Só que Deus já tinha matado, no caso que era o primogênito, e agora, substituindo ele, estava Onã. Só que Onã foi omisso. Toda vez que ele se relacionava com ela, ele era omisso. E Deus acabou também o matando. Então só restava o terceiro filho. E esse terceiro filho ainda era uma criança. Ainda era um jovem, um adolescente. Aí o que fez Judá? Pela lei do levirato, a sua nora Tamar, ela não poderia casar-se com ninguém. Então ele vai até Tamar e diz: olha, você volta para a casa dos seus pais, fica lá esperando até que Selá cresça. Quando ele crescer, eu o levarei até você e ele se casará com você e você deixará a sua viuvez. Só que o tempo passou, ela cumpriu com a sua palavra, foi para a casa de seus pais, viveu a sua viuvez, aguardando que aquele rapaz crescesse para poder casar com ela. Só que ela foi fiel, ela cumpriu com a sua palavra, cumpriu com a sua viuvez. Por outro lado, Judá não foi fiel, não cumpriu com sua palavra. E a criança cresceu, o rapaz tornou-se rapaz, e de repente alguém chega para ela e diz: Tamar, o teu sogro está vindo para as bandas de Tina. E o rapaz dele que ele prometeu já está grande, o menino cresceu, já é um rapaz. O que foi que ela fez? Ela se disfarçou, colocou um véu sobre a cabeça e foi encontrar com ele no caminho, como se ela fosse uma meretriz. E ele a usou, e quando ele terminou de possuí-la, e ele queria mandar para ela um presente, alguma coisa, ela disse: não, eu quero que você deixe comigo como penhora o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E quando ele usou ela e foi embora, ela foi para casa e levou aquilo. Só que 3 meses se passaram e alguém chega para Judá e diz: Judá, tua nora Tamar está grávida. Ele disse: não é possível. Ela desrespeitou, ela não cumpriu com a lei do levirato. Pois é, ela está grávida. Simplesmente ele fez, na mesma hora, não pensou, apesar de ter sido uma meia verdade que foi contada para ele, ele foi logo fazendo juízo temerário.
foi que ele fez? Vai lá, arranca ela para fora de casa e queima ela, e assassina ela. Só que quando chegaram lá, para matar ela, para queimar ela, simplesmente, quando colocaram ela para fora de casa, ela simplesmente disse, gostaria que vocês levassem esses pertences e entregassem ao meu sogro. E quando os rapazes chegaram lá e entregaram para ele o cordão, o cajado e o selo, ela disse mais ainda, diga a meu sogro que esses pertences é do homem de quem eu estou grávida, de quem eu concebi. Foi quando ele caiu na realidade e viu que ela era muito mais justa do que ele, que ela cumpriu com a palavra e ele não cumpriu. Por que é que esse texto está sendo levado? Porque se ela não usa de sabedoria, tinha acontecido o juízo temerário e ela teria sido morta. Por quê? Porque todas as vezes que a gente, às vezes, traz no coração alguma mágoa contra alguém, e muitas vezes, por informações erradas, a gente quer culpar alguém, a gente julga alguém da nossa maneira. Você como crente, como irmão, se você está vivendo isso, está passando por isso, dobre seus joelhos diante de Deus, converse com Deus, que Deus vai tirar toda a dúvida do seu coração e vai trazer à sua mente aquilo que realmente é verdade, antes de você cometer o juízo temerário. Porque o que Jesus está falando aqui, a respeito do juízo temerário, é que nós não podemos julgar. A igreja, absolutamente, ela pode julgar. Até porque se a igreja não julgar, os culpados não serão punidos. A igreja tem que julgar. E a gente lembra disso aí, quando a gente vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, quando no capítulo 5, quando aconteceu que o apóstolo Paulo, naquela época o apóstolo Paulo estava pastoreando a igreja de Éfeso, e ele recebeu a informação da igreja de Corinto, que ele tinha fundado, que ele tinha pastoreado, de que um dos irmãos estava vivendo em fornicação, ou seja, ele estava contraindo sexo, ele estava se relacionando com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. E aconteceu que Paulo, sabendo de tudo aquilo, e a igreja, ela estava sendo omissa. A igreja não estava sabendo julgar a causa, e manda a causa para que Paulo julgasse. E Paulo, ao julgar aquela causa, ele repreende a igreja, porque a igreja estava sendo omissa, até porque a igreja lá em Coríntios vivia numa cidade que era totalmente anormal, era uma cidade totalmente voltada para a imoralidade. Até quando você vai lá para o capítulo 6 de Paulo, no verso 12, você vê Paulo debatendo e dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei nem levar por nenhuma delas. Ou seja, a igreja em si, esse era o rótulo da cidade. Então Paulo julga aquele irmão, baseado em informações concretas. Porque já tinha sido provado que realmente aquele irmão estava em fornicação, porque ele era solteiro, não era casado. Se fosse casado, ele tinha adulterado. O que aconteceu? Paulo julga aquele irmão, manda que aquele irmão fosse tirado da igreja, como ele mesmo disse, para que o fermento velho não viesse a levedar toda a massa. Ou seja, como exemplo, para que a igreja visse aquilo e não cometesse mais aquele tipo de pecado. E ao julgar aquele irmão e mandar tirá-lo, expulsá-lo de dentro da igreja, Paulo estava fazendo um julgamento justo. Não era um julgamento temerário, era um julgamento justo. E Paulo deixa bem claro aqui como se deve a igreja julgar. Porque a igreja tem a obrigação de julgar. Agora, baseado em provas, baseado dentro de informações verdadeiras. E não informações falsas. E ele diz aqui no capítulo 5, no verso 12 e 13, ele deixa um ensinamento para a igreja da época e para toda a igreja na sua continuidade. E ele diz assim no verso 12:
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsais, pois, dentre vós o malfeitor. Ou seja, por que Paulo estava dizendo isso? Porque o caso que ocorreu daquele irmão com a madrasta de seu pai, a madrasta não era crente. Paulo era crente. Então, o irmão era crente. Então, aquele irmão deveria ser punido. A igreja teria por obrigação de puni-lo, mas não poderia julgar a mulher, porque ela não era membro da igreja. Está entendendo? Então, a igreja, ela pode julgar, ela pode punir, pode disciplinar os seus membros, mas os de fora não. E Paulo deixa bem claro aqui, quando diz, os de dentro não julgo eu, como que diz? Os de dentro eu posso julgar, mas os de fora não. Os de fora quem vai julgar é Deus, não sou eu. A mulher lá quem julga é Deus, não sou eu. Era justamente o que Paulo estava dizendo, como ensinamento para a igreja, para que a igreja possa crescer nesse ensinamento e saber na hora que for julgar. Continuando o texto aqui de Mateus, no capítulo 7, Jesus agora no verso 3 em diante, ele fala sobre a hipocrisia, aquele irmão hipócrita. E ele ensina, e ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A hipocrisia é um veneno no ser humano. A hipocrisia, aquele hipócrita, é aquela pessoa que ele vê defeito em tudo. Ele vê defeito na igreja, ele vê defeito na liderança da igreja, ele vê defeito no coral da igreja, nos levitas, ele vê defeito em tudo, menos ele. Até parece que ele é o mais perfeito, ele é mais santo, ele é mais fiel, é mais justo do que todos os outros irmãos. Esse é o hipócrita. Esse é o hipócrita. E Jesus, baseado nisso aqui, ele traz esse texto, e lá na frente ele fala da parábola entre o publicano e o fariseu. E lá em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, do verso 9 em diante até o 14, diz o seguinte: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Era justamente o publicano que estava orando do lado dele. E ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto eu ganho, enquanto que o publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o hipócrita, ele se exalta, ele se acha maior
mais perfeito, mais crente, mais santo do que qualquer outra pessoa. Mas quando você analisa a vida dele, não é nada disso. É apenas uma capa, é apenas algo que ele substitui, que finge ser e que não é. Nessa primeira parte do discurso aqui do Sermão do Monte, o que é que a gente aprende aqui? O que dá-se a entender aqui, o que Jesus estava querendo dizer aqui, era um provérbio muito semelhante que nós conhecemos, em que diz: aquele que tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. Antes de você fazer juízo temerário, antes de você julgar alguém, primeiro você analise, você veja se realmente as provas são concretas. E antes que você humilhe alguém, se exalte sobre alguém, olhe logo para você dentro, tire a trave do seu olho e analise-se a si mesmo antes que você venha a julgar alguém. No verso 6, Jesus nos ensina que nós devemos valorizar o Evangelho. Que nós devemos valorizar o Evangelho. O Evangelho é a joia mais valiosa existente no reino de Deus. Por mais cara, por mais valiosa que seja um rubi ou qualquer outro tipo de joia, mas ela não tem no seu valor o poder de comprar uma só alma. Mas o Evangelho é rico. O Evangelho tem poder de comprar uma alma. O apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. A joia, por mais cara que seja, ela não tem esse poder. Então Jesus nos ensina a valorizar o Evangelho. O que é que ele diz no verso 6? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Os judeus, eles viam os cães e os porcos como impuros. Eles viam eles como imundos. Quando você analisa um animal irracional como eles jamais terão um discernimento de entender aquilo que é santo. Eles jamais vão entender isso. E o texto é bem claro que Jesus diz: não lanceis aquilo que é santo aos cães. Não lancei as vossas joias, as vossas pérolas aos porcos. Por quê? Se você chegar no canil e jogar uma Bíblia, a palavra de Deus, certamente os cães vão rasgar. Se você jogar pérola no chiqueiro, certamente os porcos vão pisar, achando que as pérolas são como as bolotas do dia a dia que ele usa. Então o que Jesus está dizendo aqui é o quê? Quando ele diz: não jogueis, não lanceis aos cães e aos porcos, simplesmente ele está dizendo: não lanceis o Evangelho àqueles que não querem, aqueles que zombam do Evangelho, aqueles que escarnecem do Evangelho, aqueles que criticam o Evangelho, aqueles que ridicularizam o Evangelho. Esses são cães e porcos. Não adianta insistir. Em Marcos capítulo 16, verso 15, a ordem é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem. Nós, como igreja, nós devemos pregar o Evangelho, seja lá quem for. Mas também a Bíblia diz que nós não devemos insistir com aqueles que zombam, com aqueles que escarnecem. Por quê? Muitas vezes tem alguém que vem para ouvir o Evangelho, ele vem para debater, ele não vem para aprender, ele não vem para receber, ele vem apenas para debater com você e para escarnecer do Evangelho. Então isso é jogar pérolas aos porcos, é jogar o que é santo aos cães.
E Jesus, a Bíblia é rica nisso, em nos ensinar isso. Lembra quando Jesus separou os discípulos e mandou pregar o Evangelho para toda criatura? Ide por todo mundo, vai. Em cada cidade, em cada casa que vocês entrar, que vocês não forem bem recebidos, bata o pé das sandálias e o pó da sandália cai fora. Esse pessoal é indigno. Esse pessoal não merece receber o Evangelho. E justamente isso aconteceu lá em Paulo, em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, quando Lucas estava mencionando as obras dos apóstolos, no capítulo 13, quando Paulo e Barnabé chegaram ali em Antioquia para pregar, eles chegaram para pregar justamente para os judeus, das sinagogas, porque a lei também, a obra do Evangelho dizia o quê? Que deveria se pregar primeiro para os judeus, para os de casa. Os gentios eram depois. Primeiro se devia pregar para os judeus. E Paulo e Barnabé vai pregar para os judeus na sinagoga. E diz o texto, no capítulo de 13 de Atos dos Apóstolos, do verso 44 ao 46. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja só, vamos levar para os de casa, vamos levar para os judeus na sinagoga, mas eles passaram a blasfemar. Aí no verso 46, o apóstolo Paulo diz: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. A vós outros seria os judeus. Por isso que lá em João, no capítulo 1, o apóstolo João diz: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os gentios. Então Paulo diz: fosse pregada a palavra de Deus, mas vós, posto que a rejeitais, e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui nos volvemos para o gentio. Ou seja, vocês se tornaram indignos de receber o Evangelho, nós não vamos perder tempo com vocês mais não. A gente não vai insistir com vocês mais. Agora a gente vai pregar para os gentios. E aconteceu também no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele vai até a cidade de Corinto. Ele chegando lá em Corinto, Paulo trabalhava durante o dia fazendo tenda, e à noite ele ia pregar nas sinagogas para os judeus. E aconteceu que os judeus também, como os de Antioquia, passaram também a blasfemar do Evangelho. E o que aconteceu? E Paulo já não estava com Barnabé. E no verso 5 e 6, ele diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Ou seja, irmão, a gente tem que entender uma coisa: as pessoas precisam do Evangelho, precisam, como a gente precisou, como ainda precisamos. Mas aquele que não quer, não adianta insistir. Se você vai pregar para alguém até dentro da sua casa, para evitar uma contenda, se você vê que aquela pessoa não quer receber, só quer ridicularizar, blasfemar, deixe isso para lá, vá orar, porque Deus pode mudar o coração dele e pode fazê-lo voltar atrás. Mas não adianta você insistir, vai acabar discutindo, vai acabar gerando contenda e problema, porque quem salva não é você, quem salva é Deus. Então, se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se Deus achar que ele é indigno de ser salvo, Ele nunca vai salvar.
E você nunca vai ter culpa. Você já pregou para ele. Ele já ouviu a palavra. Ele apenas rejeitou e desprezou a palavra que saía da sua boca. Lá em Marcos, capítulo 4, no verso 10 a 12. Os discípulos, Jesus estava pregando para os fariseus. Os fariseus, sempre que vinham até Jesus, não era para ouvir o evangelho, era para debater o evangelho. E quando eles vieram até Jesus, e Jesus fala ali por parábolas, depois que termina, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, por que é que só fala parábolas? Aí Jesus vai lá, aí diz o porquê. Porque era que ele estava falando parábolas. Marcos, capítulo 4, já porque Jesus via que eles eram indignos de receber o evangelho. Eles não eram dignos de receber e ser salvos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Na visão de Jesus, aqueles fariseus não deveriam ser salvos, não deveria entender para não se arrepender. Era a visão de Jesus. Talvez na minha visão e na sua visão, era continuar pregando o evangelho para eles, para que eles viessem se converter. Mas na visão de Jesus aqui, não. Eles não são dignos, eles não merecem. Então eu vou falar por parábola para eles não entender, para que eles não venham se converter e também não ser salvos. Essa era a visão. Então, a gente aprende uma coisa aqui, que o evangelho é valioso, não deve ser lançado a todos, deve ser pregado a todos, mas não insistentemente lançado a todos. E na outra parte, vamos para a outra parte do discurso, vai do verso 7 até o verso 12. É quando Jesus nos ensina, nos estimula a orar. E no verso 7 até o verso 11 ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que é que a gente aprende aqui? Jesus está incitando, estimulando a oração, mas só que essa oração não é como uma reza. Essa oração não é de qualquer jeito. Lá em João 16, 23 diz que nós devemos orar e pedir tudo que nós possamos pedir diante de Deus, que seja em nome de Jesus. Não adianta pedir em nome de ninguém, porque você vai perder tempo. Jesus não vai responder, Deus não vai responder. Ele só responde àqueles a quem Ele quer responder e àqueles que usarem o nome de Jesus. Não adianta ir por outro canto. E outra, a gente tem que entender uma coisa, que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque nós pedimos mal. Muitas vezes a gente pede para os nossos deleites, para as nossas vaidades. A gente pede para alguma coisa que é do nosso interesse, mas que não é do interesse de Deus. E lá em João, 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 5, é bem claro, quando o apóstolo, ele diz lá, no verso 14,
E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A minha oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não é só o que eu necessito, não é só o que eu preciso, ou o que eu desejo. Aquilo que eu preciso, e o que eu necessito e o que eu desejo, também tem que estar na vontade de Deus. Senão não vai acontecer. Senão todas as minhas orações eram respondidas. Tudo acontece de acordo com aquilo que Deus acha que eu devo receber. E muitas vezes por isso que a gente não recebe. Uma outra coisa nesse texto aqui, de Mateus, é que Jesus nos ensina a não desistir. Você não deve desistir. Eu já orei por fulano há tantos e quantos anos, e até agora Deus não respondeu. Deus não responde no seu tempo, é no tempo dele. Tem orações que Deus responde agora, no momento, e tem orações que Deus vai responder lá na frente. O rei Ezequias estava doente, estava para morrer, com uma úlcera, mas a oração era de momento, o milagre era de momento, a cura era de momento, e Deus foi lá e respondeu, deu a ele mais 15 anos de vida, curando ele. Mas já tem pessoas que demoram anos e anos para receber a sua oração, mas a gente não pode desistir. Enquanto houver vida, há esperança. Às vezes alguém diz: eu estou orando pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, faz tantos anos, já estou desistindo. Não desista, porque a sua oração é no tempo de Deus. Acontece às vezes até de você morrer e não ver o seu filho, seu marido, sua esposa salva, mas lá na frente Deus vai salvar, porque não depende de mim nem de você, é da vontade de Deus, é do tempo de Deus e não do nosso. A gente tem que entender isso, que não é daquilo que a gente quer. A parábola do juízo iníquo, ele nos ensina justamente isso. Aquela viúva que insistia, e ele não dava nem confiança, nem ligava para aquilo. Mas de tanto ela insistir, ele acabou resolvendo a questão dela. É por isso que você não pode desistir. Imagine se aquela mulher cananeia que deixou lá a sua cidadezinha com a filha endemoniada em cima de uma cama e saiu porque ela ouviu falar de Jesus, e saiu à procura de Jesus, e quando chegou lá, só porque ele disse que o alimento era para os cachorrinhos, era para os filhos da casa e não para ela, e ela de repente volta para casa, ela não teria a sua oração respondida. A filha dela não tinha sido liberta, mas ela acreditou. A gente também tem que acreditar. A gente também tem que insistir na oração. Deus vai responder no tempo certo. Deus vai responder no tempo certo. Nada é impossível para Deus. Nada. Não tem nada perdido para Deus. Aquilo que você acha que é perdido, que não vale nada, que você acha que não vai ser socorrido, para Deus é a coisa mais simples do mundo. Na hora que Ele quiser resolver, Ele vai resolver. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, e você vai dizer: só Deus poderia fazer isso, porque realmente por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus, porque só Ele pode realizar milagre. A gente conhece a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos primeiros pais da igreja. Mônica, sua mãe, passou 38 anos orando pela sua salvação. E depois ele se tornou um dos grandes nomes da igreja. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dela. Se ela desiste, não teria acontecido. É por isso que Jesus está nos ensinando, nos estimulando a orar e não a desistir. Porque enquanto houver vida, a esperança. Meu filho só vive na droga, aquele não tem mais jeito. Não tem. Não tem para mim e para você, mas para Deus tem. Continue orando. Aquele meu marido bebe todo dia, já está até com cirrose, vai morrer. Não tem mais jeito. Tem. Não tem para mim nem para você, mas para Deus tem. Continue orando, continue buscando, não desista. E se Deus não responder, também não fique com raiva de Deus, porque Deus faz aquilo que Ele faz, aquilo que Ele quer, por isso que Ele é Deus.
Amém? Então vamos passar mais um pouco aqui adiante. Verso 13 e 14. O verso 13 e 14, Jesus nos aconselha a escolher o melhor. Deus sempre nos incentiva e nos ensina a escolher a melhor parte. E diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Existe um provérbio que diz: se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Só que Deus desfaz tudo isso. No Evangelho, no reino de Deus, tudo é pela graça e de graça. E não existe conselhos melhor para a minha vida e a sua vida do que os conselhos de Deus. Por melhor que você leia um livro de autoajuda, ou qualquer outro livro que você possa ler, mas nenhum deles tem conselhos melhor daquilo que você possa ouvir do que aquilo que a Bíblia tem para nos dizer, através do Espírito Santo que a escreveu, que falou. E quando Jesus diz: entrai pela porta estreita, antes de ele mostrar as consequências do que pode acontecer na outra porta e no outro caminho, ele já está dando uma dica para você. Ele está dizendo já para você, já está aconselhando a você: entrai pela porta estreita. Você segue errado se quiser. Você não vai pela porta estreita se você não quiser. O conselho está dado. Quando Adão e Eva chegaram ao paraíso, Deus também deu a dica: olha, de todas as árvores aqui, vocês podem comer, mas se você comer daquela ali, da árvore da vida, você vai morrer. Deu a dica. Já deu o conselho. Se você comer, vai morrer. Então não coma. E agora Jesus está dando a receita, está dando o diagnóstico, está mostrando para você o que você deve escolher. Quando você vai lá para Deuteronômio, no capítulo 30, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava no deserto, aí Deus vai e promove para o pessoal o livre-arbítrio do povo. Apesar de que nós não temos um livre-arbítrio totalmente, porque o homem se depravou, nós temos um livre-arbítrio limitado, mas mesmo dentro dessa limitação, Deus chega para o povo de Israel e faz uma proposta para o povo, de bênção, de maldição, de morte e de vida. E ele acaba aconselhando aquilo que é melhor para o povo. Veja só, os versos, do verso 15 ao verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao verso 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passarás para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Aí agora ele chega no verso 19, ele apresenta a proposta. Além de apresentar a proposta, o melhor, ele ainda dá a dica e aconselha para que se receba o melhor. Veja só o que diz o verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele apresentou a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas não deixou eles na dúvida.
Escolha a vida. Eu estou mostrando a você o que é melhor. Escolha a vida. Então Deus, como é bom, como é misericordioso, Ele só dá ao seu povo a dica daquilo que é melhor. Ele só nos aconselha para aquilo que é melhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso é aconselho que nós, como igreja, como cristão, devemos ter de Deus. Então veja só, por que é que Jesus, Ele apresenta agora duas portas e dois caminhos? Primeiro, porque Jesus é a única porta. Não existe outra porta. Na parábola do bom pastor, Jesus diz, em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrará por mim, encontrará pastagem. Sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Ou seja, aquele que vier por mim, aquele que entrar por mim, nunca vai ter fome, nunca vai ter sede, ele vai ter uma vida eterna. Eu sou a porta, venha por mim, entre por mim, porque a outra porta lá, larga lá, é a porta da perdição. Aquela outra porta lá, a porta da fama, do sucesso, do poder sem Deus, a porta das orgias, a porta da imoralidade, a porta da destruição. Mas eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai entrar e vai encontrar alimento. E que alimento é esse? O alimento espiritual. É esse alimento que Jesus está falando. Você vai encontrar pastagem. Ao mesmo tempo, em relação ao caminho, ele está falando de dois caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas muitas vezes são caminhos de morte. E muitas vezes, se olharmos, analisarmos, a população, a maioria, ela segue esse caminho. A maioria segue esse caminho. Mas Jesus também diz, em João 14:6, eu sou o caminho. Primeiro ele é a porta de entrada para a salvação, e agora também ele é o caminho que conduz à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem meio termo. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Ou seja, ninguém vai a Deus pela religião. Ninguém vai a Deus por Buda, por Maomé, por Krishna, por Confúcio, por Dalai Lama, por Pedro, por João e nem por Maria. Somente por Jesus. Ele é o caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus, até porque ele é o único mediador dito por Timóteo. 1 Timóteo 2:5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então não existe mais ninguém. Todos os caminhos que o mundo diz, que assim como toda água se chega ao rio, do rio se chega ao mar, todos os caminhos se chega a Deus. Isso é conversa ecumênica. Toda água pode até chegar ao mar, mas nem todos os caminhos vai chegar a Deus. Só chega por Jesus. Não tem outra forma. Só chega por Jesus. A porta estreita só passam aqueles que realmente renunciaram ao mundo. A porta é apertada, a gente sabe disso. As dificuldades da vida, as lutas, as tribulações, as enfermidades, os problemas, tudo isso é apertado, abate, enfraquece, mas a gente tem que passar pela porta. A porta é estreita, mas aqueles que Jesus chamou, que Jesus escolheu, que Jesus salvou, nenhum vai ficar de fora da porta, vai passar, mesmo imprensado, mas vai passar. E só passam aqueles que renunciaram ao mundo,
aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, e aqueles que perseverarem até o fim. Somente aqueles que perseverarem até o fim. Existe aí um dilema, uma doutrina, chamada de hipergraça. Essa doutrina da hipergraça, os pastores não pregam contra pecado, se vive de todo jeito, não há arrependimento, uma vez salvo, toda a vida salvo, e você pode fazer o que você bem quiser, que você é escolhido. Essa doutrina não é de Deus. Essa doutrina é do engano, da heresia, da apostasia, do inferno. Porque aquele que perseverar até o fim é que é salvo e que é escolhido. O escolhido que não persevera, ele não é escolhido. Ele é apenas um engano. Jesus diz lá em Lucas 21:19: é na vossa perseverança que eu ganharei o quê? As vossas almas. É na vossa perseverança. É quando vocês perseverarem. É na obediência de vocês que eu vou ganhar as vossas almas. Se vocês não perseverar, se vocês não obedecer, as almas também estão perdidas. Você só pode demonstrar aquilo que você é por aquilo que você é. Se você não persevera, você não é salvo. Você apenas pode até ter o conhecimento da palavra, mas não é salvo. E isso não é à toa que dentro da igreja existe joio e o trigo. Também lá em Lucas 24:13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não está dizendo pela metade, ele não está dizendo pelo começo. Não, eu aceitei o evangelho, eu caí no mundo, estou na bagunça. Não, é aquele que chegar até o fim. É aquele que, como Paulo, que pregou o evangelho até o fim, foi decapitado, mas morreu, já tinha feito a sua obra, o seu trabalho. É aquele que chegar até o fim. Nem que você chegue só com uma perna ou com um braço, aí você vai chegar até o fim. Porque é aquele que nos sustenta, que dá a provisão, que supra as nossas necessidades, ele é poderoso para nos sustentar e nos levar até o fim. Continuando o texto, vou dar um pulo aqui, a hora já está avançada, o texto é muito grande. Eu vou passar para o verso 21, 23 aqui, onde diz, onde Jesus faz o julgamento dos crentes impuros, dos falsos crentes. E Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que não basta apenas você confessar publicamente com a sua boca e as suas atitudes o negá-lo. Não adianta. Você tem que confessar e as suas atitudes também acompanhar as suas obras. São os seus frutos. Quando você confessa com a boca e você não obedece, não é temente a Deus, isso não vai funcionar. Em Mateus capítulo 15, 7 e 8, Jesus citando o profeta Isaías, ele dizia: bem dizia Isaías, que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem distante. Então esses que honram com os lábios, e o coração está bem distante, esses também vão ficar mais distantes ainda do reino de Deus, porque não vai conseguir entrar, porque só vai entrar aqueles que realmente são tementes e obedientes a Deus, porque ele deixou bem claro, é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No verso 22 e 23 ele diz: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome
não expelimos demônio, e em teu nome não os fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: não vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticas a iniquidade. Naquele dia que Jesus está falando, é no último dia, é no julgamento final, onde alguém vai, como quem diz assim, talvez questionar, onde alguém vai se justificar diante de Deus. Senhor, eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, olha, eu ensinava, eu fazia evangelismo, obra social do reino de Deus, tudo em teu nome, Senhor. Mas Jesus vai dizer: não vos conheço, porque vocês não andavam na minha presença, vocês usavam o meu nome para fazer, mas vocês não obedeciam a minha palavra. Vocês vão ficar de fora. Será como aquelas 5 virgens nécias, loucas, que chegaram atrasadas da parábola e a porta já estava fechada. Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço. Não vos conheço. Ficaram de fora do reino de Deus. Irmãos, finalizando aqui, que o tempo já está, não vai dar nem para terminar o estudo todo. Finalizando aqui, deixar bem claro aqui: Jesus só conhece os seus. Jesus só conhece as suas ovelhas. Deus só conhece aqueles que são seus. Quando você vai lá para o livro de Jó, capítulo 1, aqueles que Deus conhece, Deus dá testemunho deles, porque Deus o conhece de verdade. E diz lá em Jó, capítulo 1, o verso 6 ao 8, quando Satanás chega diante de Deus, e Deus fala para ele a respeito de Jó, e diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante, ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então esse Deus conhece, e Deus testemunha. A mesma coisa que Jesus faz com as suas ovelhas. Nenhuma há de se perder, nenhuma ficará de fora, de jeito nenhum, porque é dele. Capítulo 10, Jesus diz, do 26 ao 28: mas vós, os fariseus, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. As verdadeiras ovelhas que Jesus conhece, não tem demônio, não tem Satanás, não tem ninguém que tire das mãos de Jesus, porque elas são salvas. Ele deu a vida por elas, ele comprou elas. Romanos 8:1: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Finalizo dizendo: é melhor você ser desconhecido do mundo, mas conhecido de Deus. Que Deus abençoe a todos.